Olá, eu chamo-me Pedro Fernandes e este é o videocast podcast do IPVC Consigo. No episódio de hoje eu gostava de vos falar sobre o mito das drogas leves. Para quem trabalha na área, clinicamente, esta divisão entre drogas ditas leves e drogas ditas duras não faz qualquer sentido. Assim como também não faz grande sentido, clinicamente, perceber se estamos a falar de substâncias legais ou ilegais. Reparem, o que me parece importante é perceber se os consumos, se são consumos ditos leves ou pesados, no sentido de se há um uso recreativo e esporádico de uma determinada substância, ou se o que estamos a falar é de um abuso e de um uso compulsivo dessa mesma substância. Pensando na questão da legalidade versus ilegalidade, basta nós pensarmos que o álcool e o tabaco são duas substâncias legais e que provocam mais danos que todas as outras juntas, direta ou indiretamente. A cannabis, por exemplo, que ainda hoje, em breve, estaremos a discutir a legalização da venda da cannabis, mas a cannabis, por exemplo, é tida como uma droga leve. Ora, vale a pena pensar se isto faz também algum sentido ou não. Em primeiro lugar, dizer que a cannabis que nós encontramos hoje tem vindo a ganhar um potencial aditivo também, porque está muito mais potente do que era no passado. Só para terem uma ideia, nos países em que a venda e o consumo de cannabis é legal, como o Uruguai, o Canadá, alguns estados dos Estados Unidos, as doses recomendadas da concentração de THC, o THC é dos inúmeros compostos que tem a cannabis, o THC é aquele que produz o efeito psicotrópico, ou se quiserem a moca. A concentração recomendada anda na ordem dos 3 a 6%, que era mais ou menos a concentração que nós encontrávamos em Portugal no pós-25 de Abril, andava nos 6%. Hoje em dia, no mercado negro, nós encontramos cannabis que têm concentrações de THC na ordem dos 20 a 30%. O que significa que, se quisermos dizer assim, o charro de hoje é substancialmente mais perigoso e mais potente do que o charro do passado. Além disso, voltamos ao ponto inicial, que depende muito também do uso que se tem, se é um uso, se é um abuso, porque depois os danos e consequências também vão variar muito quanto a isto. Podem, desde coisas mais brandas, como a apatia, a desmotivação, dificuldade de concentração, até depois coisas mais complicadas, como ataques de pânico, quadros depressivos e até surtos psicóticos. E, portanto, há aqui no que toca à cannabis, por exemplo, na cannabis, mas também se deve ali também para o álcool, quer dizer, há uma racionalização perigosa, que é esta ideia de que, dividindo as substâncias em drogas leves e drogas duras, pode-se dar o caso de muita gente pensar, bom, desde que eu não toco nas ditas duras, vale tudo. E este vale tudo pode ter consequências danosas, porque abre a porta para o abuso e o abuso abre a porta para a dependência. Aliás, reparem, na questão do álcool é até uma coisa muito curiosa, que mesmo entre os técnicos, parece que ainda se vai vendo o álcool de uma forma distinta. É comum ouvir-se falar no álcool e as drogas, parece-me uma definição desajustada, parece-me muito mais adequado, ou dizermos que são tudo substâncias psicoativas e que alteram o estado de consciência, ou então, no limite, falar-se em o álcool e as outras drogas. Ainda nesta questão do uso e do abuso, pensemos num fenómeno que vai crescendo muito entre a população mais jovem, mas também na menos jovem, que é o chamado binge drinking. O binge drinking, no fundo, são pessoas que podem estar períodos de segunda a sexta sem tocar em álcool e depois, de sexta a domingo, ingerir doses cavalares de álcool, doses essas que, se fossem diluídas pela semana, já seriam excessivas e ali são, ainda por cima, concentradas num ou 2 dias. Ora,
o facto de não haver consumos diários, o facto de ser uma substância legal, podemos inferir daqui que este tipo de consumo não é um consumo problemático? Eu tenho dúvidas acerca disso. E, portanto, no álcool ainda por cima há esta questão da plasticidade que esta substância tem. Quer dizer, é atribuída a Napoleão a célebre frase que o vinho nas vitórias é merecido, nas derrotas é necessário. No fundo espelha bem esta plasticidade da substância que tanto está associada a momentos de alegria e de euforia, de diversão, como pode estar associada à alimentação, mas também a momentos de angústia, de tristeza e de gestão do stress. E, portanto, aqui o meu ponto é que parece-me importante para todos que, mais do que se rotular as substâncias como lícitas ou ilícitas, leves ou duras, que cada um faça uma reflexão sobre qual é a relação que tem com determinada substância e que perceba se essa relação é uma relação de complementaridade, digamos assim, esporádica, ou se é qualquer coisa que passa a ser o centro do funcionamento mental daquela pessoa e se as consequências vão sendo mais ou menos danosas. Porque sem esta reflexão, sem percebermos o tipo de relação que temos com a substância, dificilmente poderemos ter consumos esclarecidos e responsáveis, que no fundo é isso que se pretende. Fiquem bem e até ao próximo episódio.